Sejam muito bem-vindas ao papo antifúngico e anti-inflamatório do nosso aquecimento da imersão Você Bem Nutrida. Para você que não sabe do que eu estou falando, a partir do dia 21 de maio vai acontecer uma sequência de 7 consultas-aulas, um evento, um mega evento, não é assim uma livezinha não, é para colocar o negócio para realmente sair desse marasmo de resultado e fazer com que você veja o seu tratamento de uma forma diferente. E até a gente chegar lá, do dia 21, eu vou trazendo aqui pessoas que eliminaram os sintomas, porque qual é a melhor forma da gente aprender? Aprender com quem teve resultado, com quem já passou por aquilo que a gente está passando. Quem consegue prestar atenção, escutar, anotar e já colocar em prática, consegue ter resultado mais rápido. E aí sai aqueles pensamentos sabotadores do tipo, eu já fiz de tudo, isso eu já sei, isso eu já fiz, porque você começa a observar os detalhes, você começa a olhar cada detalhe que foi muitas vezes pulado porque você não tinha o conhecimento completo, faltava informação. Talvez porque você fizesse um tratamento mais voltado para um problema específico e não para tratar o seu tubo digestivo, o seu corpo inteiro. Talvez você tentou, em alguns momentos da sua vida, tratar a parte isolada. E aí agora a gente vai colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo. Vamos com tudo, eu vou convidar aqui a Aline, maravilhosa, para entrar comigo ao vivo. E aí, ó, já vai virando a chave. Bem-vinda, Edneuza. Josi, querida, manda mensagem para a equipe, tá? Para a equipe poder te ajudar. Por aqui eu não consigo fazer nada por você. Aline, muito obrigada Bom pela dia, sua gente. vida. Obrigada. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Tempo é vida. Se disponibilizar entrar aqui ao vivo essa hora para poder impulsionar a vida de outras mulheres que estão se sentindo perdidas aí no fundo do poço, que já tentaram muitos tratamentos ou que ainda nem começaram, mas às vezes acha que é muito difícil, muito sofrido e que às vezes não vale a pena, enfim. Aí a gente precisa fazer essa limpeza aí de sabotadores e obrigada por topar para contar aí uma parte da sua história. Primeiro, bom dia, né, gente? Meu nome é Aline. Eu comecei o método faz mais ou menos uns 2 meses, eu acho, e eu já tive excelentes resultados. Então, quando eu recebi o convite, né, para participar, eu super topei. Eu tentei várias outras coisas, então eu sei como é difícil, né, essa fase de tentativa e de não conseguir. Inclusive, eu tomei muito medicamento, né? Eu tomei mais de 6 meses de fluconazol. E minha candidíase não ia embora. Depois de, acho que 15 dias, quando eu parei, esses 6 meses, ela já voltou. Então, assim, eu percebi que meu organismo ele não respondia mais a medicamento, né? Então, eu precisava fazer alguma coisa que fosse uma mudança, como é que eu posso dizer, definitiva, né? Que fosse me tirar desse ciclo de candidíase, né? Eu tive 6 episódios em 5 meses, né? Tomando remédio. Então, ela ia embora, quando o remédio acabava, ela voltava. Ela ia embora, quando o remédio acabava, ela voltava. A Cândida era minha principal queixa, né? Mas eu tinha outras várias, como por exemplo não ter energia, né? Eu energia e Cândida eram meus principais, mas eu também tive fungo nas unhas, né? Eu tive várias outras coisas naquela listinha que você passa. Eu marquei quase todos, né? Mas esses 3 eram os principais. E eu também já tinha tentado outros métodos nutricionais, mas o que fez a grande diferença para mim no método da Sheila, né, no seu método, é que é mais sobre inclusão do que sobre exclusão, né? As outras coisas que eu tinha tentado tiravam muitas coisas e aí eu tinha um benefício temporário, né? Mas não era uma coisa que durava, né? Com 3 dias ou 4 dias que eu comecei o método, eu já não senti mais candidíase, né? Eu estou há 2 meses sem ter sintoma nenhum de cândida, nem corrimento, né? Porque antes a cândida ia embora, mas o corrimento não, né? E agora nem o corrimento eu tenho mais e eu mudei minha alimentação para melhor, né? Eu sempre achei que eu me alimentava muito bem, porque eu nunca fui de comer muito glúten, muito doce, muito, mas ele não tinha as coisas que eram antimicrobianas, né? Ele não tinha os alimentos que me davam essa força, né? Essa força energética, essa força para curar a parte dos fungos, né? E eu percebi que mudou e mudou muito para melhor, né? O funcionamento do meu intestino, né? Hoje eu estou conseguindo fazer exercício 6 vezes por semana, né? Eu não tinha energia nenhuma para fazer isso, né? Eu preferia ficar deitada no meu sofá, assistindo televisão. Cada vez que eu pensava no exercício, vou não, né? Então,
Minha vida mudou muito para melhor nesses 2 meses. Que bênção, Aline. E para puxar um pouquinho mais da sua história, primeiro, de onde você fala, De Aline? Recife, Ah, Recife, Pernambuco. que delícia! Tava aí no Nordeste, agora cheguei aqui no frio, tive um choque. Aqui tá super calor. E Aline, me conta um pouquinho, se você puder abrir, se sentir à vontade, como que foi a sua adolescência? Você observando agora que você está bem, que você entendeu melhor como colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo. Você teve problemas na adolescência em relação à desnutrição, à falta de nutrientes? Hoje você consegue perceber os sintomas, quanto que já coisas no passado já refletiam o que estava acontecendo com você há poucos meses? Com certeza. Na verdade, a primeira vez que eu tive Cândida, eu tinha 19 anos, né? E hoje eu tenho 34. Então, todos esses anos, as vezes que eu fiz exame, eu tinha. Todas as vezes. Eu nunca tive um exame que não tinha, né? E eu fazia ele anualmente. Então, assim, de 19 a 34, as contas são muitos anos tendo, né? Eu tive sobrepeso, né, na adolescência. Então, com certeza, eu tinha uma má nutrição, né? Hoje eu não tenho mais sobrepeso. Como eu disse, eu achava que eu já tinha, né, uma alimentação boa. E para a questão do peso era. Mas para a questão de combater os fungos, não, né? Eu sou magra, eu tenho um bom, né, biotipo, mas ainda assim eu estava desnutrida. E na adolescência, o que é que eu percebi? O que é que eu percebo hoje que eu fazia, né? Eu comia muito laticínio. Muito, muito, né? E isso permaneceu até eu começar o método. Eu desenvolvi uma intolerância à lactose e eu costumo brincar que as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não têm medo das coisas, porque as pessoas que têm intolerância, elas continuam comendo, né? E eu passei a vida toda fazendo isso, né? E aí eu colhi os frutos de ter, né, uma super... Você tem um nomezinho que você chama, que é a proliferação, super crescimento de fungos, alguma coisa assim, né? E Isso. aí, né, eu cheguei nesse ponto. E hoje você olhando o que você fez na sua casa, foi difícil, foi sofrido? Porque para algumas bem nutridas que têm famílias, né, no plural, na verdade, família, né? Ela fala assim, ah, mas o meu marido, os meus filhos, é um pouco mais desafiador. Para você, você sentiu isso quando você decidiu virar a chave? Na verdade, eu achei que foi muito benéfico, né, para minha casa como um todo. Eu tenho um filho de 2 anos e eu sempre tentei fazer a alimentação dele bem variada e tal, mas hoje ele se alimenta muito melhor, né? Eu coloquei no prato dele, eu uso a terapia nutricional para todas as pessoas na minha casa, né? Às vezes meu marido não topa, ele diz, não, não quero comer isso. E aí eu faço uma coisa um pouquinho mais diferente para ele, mas no geral ele aceita comer, né? Eu achei que ele nunca fosse aceitar, e aí quando eu chego, ó, eu coloquei alecrim nos ovos. E aí ele diz, ah, tá uma delícia. Então, assim, terminou que eu contagiei. Eu achei que ia ser difícil, mas eu terminei contagiando as pessoas na minha casa, né? Contagiei até minha mãe, que nem comigo mora. E tá todo mundo se alimentando muito melhor porque eu comecei. Como eu sou a cabeça, né? Nos finais de semana só eu cozinho. Então termina que eles topam comer comigo, ou pelo menos topam provar, né? Tem coisas que eles não gostam e tudo bem, né? Mas tem coisas que eles gostam, então eles gostam. Então, né? Tem sido super positivo na minha casa. Ai, que bênção. E Aline, esse processo de busca, você disse que já fazia 6 meses que estava usando fluconazol. Você chegou a passar com médicos, com nutricionista também? Como que foi essa busca, se você puder compartilhar? Porque eu sei que muitas estão buscando também, talvez estejam fazendo esse mesmo caminho que você fez. Eu acho que eu passei por uns 3 ginecologistas, né, diferentes ao longo da vida, mas esse último período, que foi onde eu tive a maior incidência de cândida, né, 6 vezes em 5 meses, eu tentei com a última ginecologista que eu tinha ido, né, e aí eu tomei fluconazol, eu usei pomadas diferentes, inclusive eu usei uma pomada que ela é antimicrobiana, antifúngica e antibiótica, né, eu tava assim, tentando tudo que tivesse disponível no mercado, então eu tentei uma pomada que ela, ah, tu não sabe o que tu tem? Então vamos tentar tratar tudo, né? Que deve ser péssimo usar isso, inclusive. E também não resolveu, né? E aí uma nutricionista que eu fui na emergência para você ver o nível, uma nutricionista não, desculpa, uma ginecologista, para você ver o nível de desespero que eu tava na minha cândida, me levou para emergência, né? Era uma coisa que eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia vestir uma roupa,
né? Eu não conseguia nada. Então, eu corri para a emergência. E aí, uma abençoada disse assim para mim, Aline, você precisa mudar seus hábitos. E aí eu disse, como assim? Ela disse, procure uma nutricionista que entenda da saúde da mulher. Aí eu disse, nutricionista? Ela disse, nutricionista. E aí, é uma coisa difícil de encontrar no mercado, tá? Eu rodei, e aí eu até encontrei uma, mas ela falava mais sobre retirar do que colocar, né? Como eu tinha dito a você. Então eu tentei fazer o tratamento, o que funcionou, mas funcionou enquanto eu estava fazendo, né? A partir do momento que eu parei de fazer, que eu saí um tico da dieta, ele já voltava. E não estou dizendo para as bem-nutridas abandonarem o método de jeito nenhum, tá? Mas hoje eu consigo dar um pulinho fora e voltar imediatamente para o método sem sentir nada, sabe? Eu consigo tomar um drink, que é uma coisa que eu gosto, seguindo todo o protocolo que a gente vê no método, né? Que tem toda uma coisa que ajuda você a poder tomar um drink sem pesar, né? E sem se sentir culpada, acima de tudo. E eu consigo fazer isso e voltar, e sem continuando sem sintomas, né? Então, esse para mim foi o grande diferencial do seu método. Ele não só diz para você tirar, não só diz para você incluir, mas ele diz, ó, quando tu quiser sair um pouquinho, faz isso, isso e isso, que vai te ajudar, sabe? Então você consegue manter isso a longo prazo, que foi a dificuldade que eu encontrei. Medicamento não resolveu, tá? As terapias nutricionais que eu tentei antes também não resolveram, porque era uma coisa que era muito restritiva e que não me ensinava o que fazer se eu quisesse. Porque, assim, dizer para você parar de comer uma coisa que você gosta para o resto da sua vida, né, é basicamente inviável, né? Você não vai dizer para a pessoa, ó, você gosta de tomar um drink quando você sai socialmente, você não vai poder fazer isso mais nunca. Você vai dizer, não vou fazer isso não, né? Sim. Então, o medicamento não resolveu, as terapias nutricionais que eu tentei antes ajudaram, mas não resolveram. E eu sinto que agora veio a solução do meu problema, sabe? De verdade. E falando em solução, porque eu sei que muitas estão aqui com a ânsia, né? Tá, mas como que a gente vai chegar a isso mais à frente na imersão? Quando você entrou no método que você começou a aplicar, como que você se sentiu? Como que foi o processo de aceitação para você? Repete a última frase, Sheila, por favor, porque deu uma cortadinha aqui na minha internet. Como que foi para você quando você entrou no método? Como foi o processo? Como que você foi se sentindo? No começo eu tive medo, né? Eu tive medo de fazer um investimento alto e de não funcionar, né? Eu conheci o seu trabalho há algum tempo, mas tive receio de fazer um investimento porque a gente sabe que não é barato, mas totalmente valeu a pena. Então, primeiro eu tive medo de não funcionar, né? Segundo, quando eu vi o tamanho do curso, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir assistir tudo. Mas o formato que ele é construído, né, ele ajuda muito a você ir conseguindo implementar os passos à medida que você assiste. Então, você não precisa assistir o curso inteiro para você começar a fazer. Então, nas primeiras aulas eu percebi que já dava para ir fazendo as coisas, né? E quando nos primeiros dias eu já senti que os sintomas estavam indo embora, então aí vem aquela empolgação de você continuar, né? Eu, inclusive, assistia o curso trabalhando. Assistia não, na verdade eu ouvia, né? Eu trabalho com administração, então eu estava fazendo ali minhas planilhas e eu colocava meu fone de ouvido, né? E aí eu ia ouvindo e fazendo algumas anotações no meio do caminho, né? E consegui implementar. Então, primeiro eu tive medo, depois eu senti a empolgação, né? Depois eu senti que meu investimento valeu a pena, né? Então eu disse, isso aqui vai funcionar, né? Então, e hoje eu ainda não terminei de assistir todo, né? Eu estou na fase mais pro final de assistir a fase de manutenção, mas eu vou assistindo ali um pouquinho a cada dia, mas com uma tranquilidade, né? Hoje eu me sinto tranquila de saber que aquilo ali vai funcionar para mim, né? Já está funcionando para mim. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão do medo. Porque diante de tantas tentativas, né, Aline? Como houve tanto gasto com a medicação, até parada em emergência, você fala assim, tá, mas e agora, né? E até o espanto de falar assim, não, mas é uma nutricionista, não é um médico, porque a gente foi doutrinada desde pequena a buscar um médico. Eu também, quando eu era mais nova que eu não tinha estudado, eu também buscava vários médicos para tentar me ajudar a entender o porquê que eu vivia doente. E aí você fala, não, é aquilo que você come que te deixa doente, né? Tá faltando coisas, até entender isso leva um tempo. E falando em gasto, você consegue mensurar o quanto que você já tinha gastado
pensando em busca de saúde, você fala assim, eu gastei com fluconazol, mas teve outros gastos com as pomadas, com a busca de profissionais. Você se lembra quanto? Sheila, assim, jogando por baixo, assim, raso, pelo menos uns 5 a 6 mil reais. Pelo menos. Sabe, pelo menos 3 a 4 vezes o preço da terapia, né? Os medicamentos, eles são caros, né? Você termina tentando consultar médicos que sejam específicos, então eles não atendem plano de saúde, então você vai e paga uma consulta, né, particular, né? Fora o gasto de tempo, né? Eu tive que abandonar meu trabalho para ir para emergência. Então, esse tempo que eu perdi de trabalho, ele não está nem incluso nesse dinheiro que eu gastei, que saiu do meu bolso, né? E sem contar que como é que você vai dizer para o seu chefe, eu vou na emergência porque eu estou com candidíase, né? Principalmente se seu chefe for homem, que é o meu caso, né? Ele nunca vai entender o nível, né, de o quanto eu estava me sentindo mal de verdade, né? Porque o pouco que ele deve saber sobre isso, com certeza não vai explicar o motivo que eu estava precisando parar numa emergência, né? Fora a vergonha de você falar sobre isso. Hoje eu tenho pouquíssima de vergonha de falar sobre isso. Inclusive, cada vez que eu falo com alguém, com alguma amiga, eu percebo que elas também estão enfrentando o mesmo problema, sabe? Essa semana eu indiquei a terapia para minha cunhada, porque eu não sabia que há muitos anos ela sofre com o mesmo problema que eu, né? Eu acho que a grande parte das mulheres percebe a candidíase como sendo o principal, porque é muito incômodo, né? O fungo na unha, ele é incômodo, mas você consegue conviver com ele. Você não consegue conviver com a candidíase. O fogo da unha você esconde, você Exatamente. finge que ele não tá ali. Agora, quando tem uma dor, um incômodo, quando dói, não tem jeito, né? Não Não tem. importa a parte do corpo. E tem muita gente que tem a candidíase sem ter a O dor na região vulvar. sintoma é. E aí essas pessoas são as que mais demoram, que vai acontecer um período de dor em algum órgão, mas pode ser uma coisa que leve um tempo e talvez seja algo até mais grave. E, Aline, você tocou num ponto que é bem importante aqui, que é a questão do tabu, né, de falar sobre o assunto. Hoje, talvez menos, desde que eu comecei a abordar isso abertamente na internet, eu imagino que tenha facilitado para muitas mulheres para comunicar até para o marido, para o relacionamento, no trabalho. Mas veja também fazendo um alicerce aí com essa questão da prosperidade financeira, porque como que você vai prosperar em vários pilares que a gente busca, né? Isso, né? O sentido da vida, se a doença está sempre sugando o seu tempo. Que era... É um grande exemplo, assim, que foi eu chamo de ganho adicional, né? Como eu disse, eu tenho um filho de 2 anos e ele nunca teve um sono muito bom, né? Dele, da estrutura dele, e eu aceitei isso. Mas hoje, depois do método, eu consigo dormir melhor, até continuando acordando, sabe? Eu me sinto uma pessoa descansada. E quando eu sou uma pessoa descansada, eu consigo prosperar na minha maternidade. Porque uma mãe que está cansada não consegue ser uma boa mãe, Sheila. Sabe, você está impaciente, né? A criança faz uma coisa que, inclusive, foi muito pequena, mas sua paciência está no limite. Você está com cândida, você está cansada, né? Você não está conseguindo fazer exercício físico para, inclusive, aliviar a ansiedade, né? Da vida em si. Então, o ganho, ele é, assim, imensurável. Porque, inclusive, de coisas que você não costuma falar, né? Eu sinto um ganho, né? Inclusive, no meu sono noturno, que eu ainda acordo, mas eu acordo durante a noite, né? Mas hoje eu consigo acordar descansada, né? Eu acordo e eu acordo bem humorada pela manhã. Como se eu tivesse dormindo até a noite inteira, o que eu nem dormi, mas não foi por causa, né, de nada, foi por causa do meu filho e tudo bem. Mas melhorou muito a qualidade do meu sono. Que bom. E, Aline, falando em benefícios, o que você consegue pontuar que você sentiu de melhora? Então, você pontuar as coisas que você sentiu a evolução, que você viu já os sintomas indo embora. E também dizer uma dica para as mulheres que estão aqui, que estão nesse degrau inicial, se você puder dar alguma dica para elas. Eu sempre peço isso para as bem-nutridas, para deixar aí um presente, porque é como se a gente fosse repassando, né? Sim, Um presente repassado para todas, para facilitar o processo de quem vem ali. como melhora, né? A primeira de todas, a Cândida, que foi embora, né? Inclusive com corrimento, tudo. Hoje eu não sinto nada, nada de Cândida. O fungo na unha também foi embora, inclusive eu tinha nas mãos, então não dava muito para esconder, né? Eles foram embora e foram embora sem precisar até de tratamentos mais profundos, só de colocar o método.
e ela já foi, né? Já resolveu o problema do fungo. A energia, né? Que eu tenho outro nível de energia hoje. O humor, né? Meu humor também é completamente diferente. Eu faço tratamento para ansiedade e depressão há alguns anos, né? E eu tenho notado uma melhora de humor muito grande, né? E a qualidade do meu sono, né? A qualidade do meu sono ela melhorou, que nem era uma coisa que eu achava que ia melhorar, porque eu acordo por conta do meu filho, mas que melhorou, né? E se eu pudesse dar uma dica, é que comecem, né? Eu sei que o medo ele existe, eu também tinha o medo, mas que a gente tem que começar, a gente tem que começar com medo mesmo, a gente tem que ir, porque parado é que a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente tem que tentar, e para mim super funcionou. Que bom. Aline, que delícia escutar a sua história de vitória e tenho certeza que essa mensagem vai tocar muitas mulheres e até mesmo no tratamento que você disse que faz há anos aí de ansiedade, o controle dos neurotransmissores, pouco é abordado na psiquiatria nutricional. Estou puxando o gancho, já puxando para outro Sim, assunto, mas que faz sentido. Porque a área bem nutridas, quem está aqui escutando, vê a gente falando de fungos, de microbiota, de bichinhos. Só que a nutrição, cada vez mais, está sendo estudado os detalhes da nutrição em vários aspectos. E na psiquiatria também, porque existe uma área chamada psiquiatria nutricional. Até lá na fase de reconstrução do método, não sei se você chegou nessa parte, eu falo do metilfolato, o quanto que é importante para a saúde mental. E todos esses detalhes que vão passando, às vezes, dependendo da fase da vida, não é o foco, mas conforme você vai dando ênfase em deixar um tempo para cuidar de você, em olhar para esses detalhes, igual você fez, né? Que você tentou coisas antes que não deu certo, falou, não, pera, tem um outro caminho, só preciso achar. Aí você vai fazendo esses ajustes e vai vendo que tudo vai melhorando, tudo vai se encaixando. Então, Aline, daqui para frente é colheita, é plantio, semear, colheita. Eu falo isso aqui sempre, não tem como a gente plantar e não colher nada, né? Então, agora o que você vem colhendo, daqui para frente só vai ficar melhor. tenho certeza disso. Ah, obrigada, viu, pelo seu tempo. Vou continuar por aqui tirando as dúvidas das bem-nutridas, futuras bem-nutridas, mas é o que eu já Sim, chamo de bem-nutridas, para a gente começar a imersão aí na próxima semana. Obrigada, viu? por nada. Beijo em todas. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Aline, só fechar aqui que tem um xizinho. Não sei se aparece aí para você, que eu não consigo. Ah, deu certo. Bom, mulheres maravilhosas, fechamos aqui com a história da Aline, a primeira aí dessa semana. Essa semana, tanto de manhã quanto à noite, eu vou entrar aqui ao vivo para conversar com vocês, para tirar as dúvidas em relação à imersão, que é gratuita, que vai começar no próximo domingo. Então, se você não está cadastrada, se cadastre, porque senão você vai perder os materiais. Eu vou enviar materiais gratuitos que vão fazer todo o sentido do conteúdo, vão se encaixar, né? Um conteúdo se encaixa no outro e você precisa dos materiais para poder acompanhar essa imersão gratuita, tá bem? A inscrição para o método SP não está aberta, ela está fechada, porque eu só abro oficialmente quando eu acabo a imersão gratuita. Então, vocês vão receber bastante conteúdo, vão entender o caso de vocês, entender o diagnóstico nutricional, para daí sim você tomar a decisão o que você quer fazer com essa informação. Mas isso só vai ser no dia 29, a inscrição do método. Antes disso, vem o aquecimento, que é essa semana, vocês escutarão muitas histórias diferentes de mulheres com diversos sintomas, nem todas têm sintomas vulvovaginal. Aliás, vocês que estão aqui querem fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários e coloca os seus sintomas também, que eu posso ajudar a tirar sua dúvida em relação aos seus sintomas, porque nem toda mulher que desenvolve crescimento de fungos, o super crescimento de fungos, está vivendo um quadro de candidíase vulvovaginal. Nem todas acontecem. Boa parte acontece, sim. Mas a mulher pode desenvolver vários outros sintomas coadjuvantes por conta desse excesso de fungos. Aí pode ser na pele, no couro cabeludo, na boca, pode ser no ouvido, em várias partes, como vocês escutam eu falar aqui com uma certa frequência, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários. É o mesmo do ciclo 21? A Andrea perguntou. Não, o método SP é uma terapia nutricional associado com um acompanhamento de suplementação e de consulta também. Eu vou explicar como que funciona lá no dia
Já perdi as datas aqui, mas depois que acabar a imersão gratuita, no dia 24 e 25, aí eu passo todas as instruções em relação ao método, porque aí no dia 29 oficialmente eu abro a inscrição, tá bem? Mas não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. E sobre trabalho, mulheres, até que a Aline comentou do trabalho dela, é de extrema importância vocês levarem isso em consideração, o quanto de coisas, quantas coisas vocês estão deixando de fazer, deixando de viver por conta da doença. E escrever mesmo, fazer um diário sobre o que está acontecendo na vida de vocês e o quanto que você está deixando de viver por conta disso. Porque só assim você vai conseguir mensurar se você quer continuar desse jeito ou se não, você quer tentar um caminho diferente. Tentar não. Fazer o caminho diferente, fazer dar certo. Porque sim, exige mudança. Não vou mentir aqui para vocês, passar a mão na cabeça falando, ah, não. Não, exige muita inclusão de alimentos. Você vai assumir um lado adulto em relação à sua nutrição. Porque quando a gente é criança, a gente só come o que a gente quer. E quando a gente é adulta, a gente inclui os alimentos que a gente precisa incluir para se nutrir. E em vários momentos, quando a gente está num estado de adoecimento, a gente se volta para o nosso lado mais infantil. Isso acontece com todos nós, comigo também, tá? Então façam, escrevam, tá? É importante vocês escreverem o que está acontecendo aí com vocês e o quanto que isso está impactando aí a sua prosperidade, seja na vida pessoal, no relacionamento, na maternidade, é bem importante. Eu só consegui prosperar de vez mesmo. Eu escutei a Aline falando e eu lembrei muito como eu era. Até tô dando o meu exemplo aqui, mas vocês vão escutar vários outros exemplos. Eu só realmente prosperei quando eu fiquei bem nutrida, de fato. Não mais ou menos, de fato bem nutrida. Linha de raciocínio, organização mental, tudo isso. Ana Paula colocou, posso usar o método durante a gravidez? Pode. As partes do método que não são indicadas para gestante, para lactante, eu explico isso, eu ensino isso para vocês lá, tá? Não aguento mais tomar remédio e nada funciona. Que bom que te conheci, que bom, Mi, seja muito bem-vinda. Tamires, o meu quadro é mensal, herpes cândida na pele também. Porque como a tua imunidade, ela falta, se falta nutriente para células de defesa, isso abre as portas para o crescimento de fungos, de bactérias. A oportunidade faz o crescimento acontecer. Então, o fungo ele só fica esperando o momento. E o vírus da herpes, como ele já está instalado no organismo da maior parte da população, também. Então, quando sua imunidade está descompensada para uma coisa, se volta para outra. Aí você pode falar assim, mas Sheila, eu como aqui os alimentos, meu prato é colorido, é tudo, até incluo suplementos, só que a sua capacidade de absorção está insuficiente. E existe uma forma correta de você regenerar o tecido do seu tubo digestivo para você melhorar a sua absorção. Tá? A Plenescência colocou aqui, eu tenho muita dor no estômago e manchas na pele. Então, a micose na pele, manchas na pele, seja impinge, seja causada por pelo próprio cândida, né? Porque gera descamação, coceira na pele. Tem algumas pessoas que têm vermelhidão, pano branco. O tratamento é o mesmo. Tem que recuperar, regenerar o tubo digestivo. Não adianta ficar só tratando localmente, que o problema tende a voltar. Volta até pior, dependendo da pomada que você usa, porque gera resistência ao fungo e atrapalha a microbiota da pele. A Mi colocou aqui que está com candidíase de repetição e dermatite atópica na mão. Um sintoma está relacionado ao outro, tá, Mi? Não acho que são coisas diferentes. Fala assim, eu tenho a dermatite e uma coisa na região vaginal. Não, tudo vem do mesmo eixo. O crescimento de fungos, ele acontece dentro do seu corpo. Isso é chamado de microbiota. E o intestino delgado manda a ordem ali de onde, na verdade, não é ele que manda, né? O que vive dentro de nós que manda. E esses bichinhos vão translocando, vão passeando em partes diferentes do corpo. E aí, seu corpo, seu órgão de choque mais sensível, vai ficar doente. A Rafa perguntou: ejaculação dentro da vagina sempre pode piorar a vaginose? Porque depende da causa da sua vaginose.
E se você tem confiança em relação à microbiota do seu parceiro também. É importante, deixar cair uma caneta aqui. Janaína, estou com coceira repetição ao mês junto com corrimento. Importante saber o seu diagnóstico, tá? Então, eu tenho coceira, tenho corrimento, corrimento talhado, esbranquiçado, às vezes pode ser amarelado, e não sabe o seu diagnóstico. É importante você saber o diagnóstico, o nome do que você está sentindo. Isso qualquer médico pode te dar. Só que esse médico, ele não, no momento que ele te atender, ele não vai estar muito preocupado com o seu estilo de vida, com a inclusão dos alimentos, porque ele vai apagar o fogo daquilo que está te incomodando naquele momento. E aí você vai sair com medicação. E aí você vai tomar uma decisão em relação ao uso dessa medicação. Você vai tomar a medicação sozinha ou você vai aplicar junto todo um passo a passo correto. E se você já tentou usar várias vezes a mesma medicação, você já sabe que para o seu caso, essas medicações não funcionam. Então, o primeiro passo é o diagnóstico de saber o que você tem. Estou olhando aqui os sintomas de vocês para tirar as dúvidas, para vocês não ficarem com dúvidas em relação ao que você tem e se o método, e se, na verdade, se a imersão, né? Não é nem o método, porque agora o foco é a imersão, se a imersão vai te ajudar. Eu adianto que todos esses sintomas que vocês estão colocando aqui, por exemplo, a Gabi, tem alergia na pele, orelha que descama, mesmo lavando, couro cabeludo descamando. Sim, a imersão vai te ajudar. Descamação, coceira, vermelhidão, isso é sinal de tá descamando, tirando, claro, a possibilidade de você estar tomando um banho extremamente quente que vai ressecar a tua pele, tirar a oleosidade natural, descartando isso, isso mostra que dentro do seu corpo está crescendo mais coisas que não favorecem o seu sistema imunológico do que favorecem. Tudo é do lado de dentro para fora. Gera um processo inflamatório associado com esse supercrescimento de fungos. E aí depois, se não trata, começa a ladeira abaixo. Uma doença puxa a outra. Sheila colocou aqui, minha cândida vem sempre uma semana antes da menstruação. O gineco sempre diz que alterando o pH da vagina vem a cândida. Tem um fungo em uma e duas unhas e na pele, sempre após a praia. Então, não é normal, não aceite essa conversa de que porque vem a menstruação a cândida vem. A alteração dos nossos hormônios, do estradiol, da progesterona, da testosterona, o nosso corpo ele foi projetado para passar por isso todos os meses. É claro que, por exemplo, a relação íntima, o exercício físico e o sexo, eles ajudam a estimular o sistema imunológico. Vamos supor que a mulher não faça nenhuma das duas coisas, nem o exercício, nem sexo. Então, o sistema imunológico fica debilitado. Aí falta a inclusão de alimentos. Então, a imunidade fica descompensada. Está faltando. Lembre-se, quando eu falo está faltando a inclusão, muitas vezes o que você acha que é saudável para você, para esta fase de vida, não é o suficiente. Precisa de mais ou precisa de trocas, de combinações ou de inclusões específicas, tá? E como o seu corpo já mostra esses fungos nas unhas, compreenda que é algo sistêmico, é crônico. Não é só na região vulvovaginal. Não ache que um problema na unha, mulheres, tá ali na unha e não está acontecendo nada além dentro do corpo. Eu tinha fungo na unha também, falo isso por experiência própria. Tá? Então, fungo na unha, fungo na pele, no couro cabeludo, na boca, língua muito esbranquiçada, são avisos. Tá? Então, a imersão vai servir para você. Quem não está cadastrada na imersão, aproveito aqui para fazer o convite. Vocês receberão no direct de vocês escrevendo, não sei se escrevendo aqui vai funcionar, mas vocês podem tentar, escreve bem nutrida, vocês vão receber um link no direct de vocês, e vocês precisam fazer inscrição pelo direct para começar a receber os avisos e futuramente os materiais também para a próxima semana. Então é importante que você se comprometa em fazer essa parte. Não pode mais delegar. Mas Sheila, como assim delegar? Porque quando a gente
não participa do processo, quando a gente só recebe uma prescrição, recebe o papel lá do médico com uma medicação, é como se a gente estivesse terceirizando a nossa saúde. Então, agora é um movimento de você participar do seu processo de cura. Então, o primeiro passo é você entrar no grupo. Qual grupo? O grupo da imersão gratuita, que se chama Você Bem Nutrida. A inscrição é feita, você escrevendo Bem Nutrida aqui, você recebe no seu direct, tá bem? O link. Então, Cleilda, mas não é sobre cortar apenas os alimentos. Aí que tá a questão. Porque se fosse cortar, você estaria bem. Você tira o alimento, fala, agora eu me curo porque eu cortei o alimento. Não é sobre isso, tá? Amorim, no meu caso, o que mais me incomoda é a candidíase, suor excessivo, fungo nas unhas, insônia, falta de energia. São sintomas clássicos aí da síndrome fúngica. A coceira no ouvido, que a Fernanda colocou aqui, coceira na garganta. Algumas pessoas podem ter também o sintoma de coceira na garganta. O fungo, ele pode viver dentro de nós como levedura, ou ele pode criar raízes, que são as ínfas. É como se fosse a raiz de uma árvore. E com o passar do tempo, quando você nem sabe que você está começando a ter o supercrescimento de fungos, esses fungos vão ficando lá, vão formando biofilme e vai formando as ínfas. E aí essas ínfas é como se o fungo ficasse preso às células. E aí você tenta combater uma, duas, três vezes com a medicação e não sai. Por que que não sai? Porque ele formou essas ínfas resistentes a certas medicações. Mas aí você pensa, mas a medicação não foi feita para isso? Sim. Só que só colocar o maior erro dos prescritores é não ter o conhecimento da terapia nutricional. Como eles não sabem, eles tentam te ajudar passando a medicação, que é o protocolo que ele recebeu da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica fica lá, cria os produtos, aí vai os propagandistas nas salas dos médicos, dá o papel, aí o médico aprende como prescreve e você recebe a prescrição da medicação. Só que sem associar uma terapia nutricional, para a reconstrução das suas células brancas de defesa, todas as outras, células T, NK, vocês não precisam saber esses nomes, vocês só precisam saber que existem várias células de defesa que necessitam de nutrientes de formas diferentes. E que se você começa a faltar, chega final de semana, faltou a inclusão. É feriado, faltou. É aniversário, faltou. Vai faltando com o passar dos anos, como a gente vai envelhecendo, o negócio começa o quê? A ficar mais difícil do corpo. O negócio que eu digo, o sistema imunológico começa a ficar cada vez mais difícil de reagir. E aí, essas raízes que foram criadas geram esses incômodos de repetição, essa persistência de sintomas. E sobre o emocional, impacta na ligação, isso é uma forma popular de explicar, dos seus neurotransmissores. Então, eles precisam se conectar. Então, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, precisa de uma conexão ali dos neurotransmissores. E se falta também o aproveitamento, a absorção, porque o fungo está sugando as suas vitaminas, fungos são um tipo de parasita. E o fungo suga nutrientes. Então, se ele está roubando os nutrientes e o seu corpo fica sem, você se sente como? Cansada, fadigada, sem energia para nada, triste, chorando, irritada, sem paciência. Tá? Por isso que a Aline comentou que ela tem mais paciência com o filho dela, que ela dorme, acorda para acolher ele, tem mais paciência, assim por diante. Fabiana colocou aqui: minha irmã está com sangramento, 2 semanas toma remédio, fez exames, não deu nada. A médica diz que é estresse. Será que tem relação com o que você divulga? O sangramento isolado, não. Precisa entender o conjunto de sintomas dela. O diagnóstico, tá? Bom, mulheres, estou tentando acompanhar aqui.
as mensagens de vocês. Mas são muitas, então se eu pular a sua mensagem, fique tranquila que todos os dias eu vou entrar aqui e vai chegar uma hora que eu vou ver a sua mensagem, tá? A Luni Rio. Mas toda dermato fala que para curar fungos na unha, somente medicação resolve. Pois é, resolve. Cadê as unhas bonitas curadas pelas dermatos? Cadê? Entendam que sem, são dois pilares. Está perto da matriz da unha, você vai precisar de uma podóloga. E você vai precisar de uma terapia nutricional. Se só passar o remédio funcionasse de fato, porque, claro, eu tenho uma pontinha da unha com micose. Você pode se curar dessa micose só fazendo o controle da sua insulina, da sua alimentação, sem nem precisar usar determinados suplementos que eu indico no método. Pode ser que você não precise. Mas a maioria dos casos que a unha está tomada pelo fungo, usar a medicação isolada, sem colocar os outros pilares, não vai trazer a cura. O problema tende a voltar. Porque imagina uma pessoa que tem uma micose, a candidíase também é um tipo de micose, tá? Candidíase vulvaginal. Então, quando eu falar micose, representa micose na unha, micose na pele, tá? Micose em qualquer parte do corpo, inclusive na unha. Então, imagina uma pessoa que tem a micose e ela continua com uma carga glicêmica, o que ela come dá picos de energia no sangue dela. Então, ela tem picos de energia. Quando é picos de energia, é pico de glicose, de açúcar. E essa pessoa tá faltando zinco, tá faltando biotina, tá faltando N-acetilcisteína, tá faltando vitamina D. Aqui alguns exemplos, tá? Não usem isso como a prática. Tá faltando. Ela vai lá e ela começa a usar a medicação, seja uma terbinafina, um fluconazol, alguma medicação para a unha dela. Ué, vai resolver, porque a medicação diz que resolve. Não, porque todo o padrão alimentar dela não está favorecendo a interrupção desse supercrescimento de fungos. Não para de crescer. Todo o padrão de comportamento dessa pessoa está para crescer fungo. E vai continuar crescendo, mesmo que ela use a medicação. Pode melhorar. Aí ela para, porque ela não vai ficar usando a medicação pro resto da vida dela, né? Ela para a medicação, o que acontece? O problema volta. A Dade colocou aqui, tem o candidíase de repetição, muitos anos, coceira, vermelhidão. Então, mulheres, agora é realmente compreender que o que te levou à doença não dá para seguir adiante. Você não vai seguir mais da mesma forma. A sua vida vai ser outra. E vai ser outra para melhor. Eu te digo isso. Vai ser melhor no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família. Pode ser muito melhor. Só que você não pode ficar nessa zona de conforto. E eu sei que quando nós estamos com supercrescimento de fungos, bate apatia, bate falta de energia, tristeza, não tem vontade de fazer as coisas. Pode ter até dificuldade de aprender. Por quê? Porque o supercrescimento de fungos faz isso com você. E aí você vai entrando aqui, vai me escutando, vai escutando a história de outras mulheres e você vai criando uma nova forma de pensar, construindo uma nova forma de pensar, de ver a vida através de exemplos, de aprendizados que você já consegue ir colocando em prática. A primeira coisa que hoje foi ensinado é aprender a lidar com medo. Ah, mas eu tenho um problema há muitos anos. Como agora isso vai resolver? E quando resolver, como que vai ser a sua vida? Como vai ser a sua vida sem esses sintomas? Ser uma vida incrível, próspera, você podendo fazer o que você quer fazer, sem as justificativas dos sintomas.
E encarar isso também pode dar medo. Sei que pode parecer loucura. Não, toda pessoa não quer ter um sintoma. Mas aqui envolve outras questões também. André colocou aqui, pode ocorrer transmissão de fungos pelo sêmen? O fungo está em toda a parte, a gente tem troca de fungos com pessoas que a gente tem contato o dia inteiro, tá? Então, você não vê, o fungo é invisível. Não precisa ser só pelo fluido, é pela pele. Você encostou na pele de uma pessoa, você está trocando a microbiota, que são os bichinhos que vivem na nossa pele, tá? Valdirene, tenho artrite há 4 anos, útero dobrado de volume, cândida, hemorroida. O método ajudaria? Sim. Sobre a questão do mau cheiro. A cândida em si, ela não causa mau cheiro. Acho que a Cleilda colocou, Gilbena, não causa mau cheiro. O que pode estar acontecendo? Vocês podem ter um crescimento de fungos associado com crescimento bacteriano. Pode crescer as duas coisas juntas. Sheila, mas pode crescer o vírus associado. Tá? Então, depende do sistema de defesa de cada pessoa e do órgão de choque de cada pessoa. Cada um vai desenvolver sintomas diferentes porque faz parte do seu corpo dar o aviso em determinados órgãos. Então, no meu é a pele, no seu pode ser o estômago, outra pode ser o intestino. Adria, tenho alguns sintomas da lista. O que mais incomoda é a cândida de repetição. No entanto, estou tendo infecção de urina de repetição também. Tem alguma correlação? Tem sim, Adria. Eu subi um post sobre isso há pouco tempo, tá aqui no feed do Instagram. Eu já fiz lives também sobre isso. Estão no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Sheila Pacheco. Mas o mais importante, Adria, entra na imersão que vai começar domingo. Tá? Entra no grupo da imersão, porque você vai compreender o todo. E a partir do momento que você aprende esse todo, você não deixa que outras pessoas tomem a total decisão sobre você. Você participa da decisão da medicação, da alimentação, da suplementação. Você entende, você aprende. Aprende como colocar o corpo para funcionar do jeito certo, tá? Você está com um processo de desbiose. Então, mulheres maravilhosas, hoje, se eu pulei a tua pergunta, eu vou entrar à noite, às 7h30 da noite, estarei ao vivo aqui novamente. Estarei com uma outra bem nutrida, conversando com um papo antifúngico, anti-inflamatório, sobre como elas eliminaram os sintomas. Eu chamo bem nutrida todas as mulheres que aplicaram o meu tratamento, mas eu já chamo vocês de bem nutridas, né, por conta da imersão que a gente vai começar juntas no domingo, tá? Domingo vai ser ao vivo, não vai ser esse formato aqui, vai ser um formato de imersão mesmo, vai ser pelo YouTube. Então, todos os avisos e todos os materiais serão entregues pelo grupo, então é importante que você esteja neste grupo. Se você não estiver no grupo, você vai perder conteúdo, você vai perder os passos iniciais para você começar a ter resultado. Eu acredito que você está aqui porque você quer ter resultado. Então, é comprometimento. É comprometimento e organização de falar assim, não, a partir desse momento eu vou separar um tempo para mim. Vou colocar o meu corpo, a minha casa em ordem, literalmente, tá bem? Então, vejo vocês mais tarde, às 7h30. Quem não se cadastrou, o link está no perfil aqui do Instagram, tem um link azul, entra lá, se inscreve e entre no grupo. Espera a página carregar, entre no grupo para você poder participar, tá bem? Ótimo dia para vocês e vamos com tudo. Seguimos no nosso primeiro dia aí do aquecimento. Espero vocês às 7h30 da noite.